Me arrependi de ter largado tudo no Brasil, vendido todas as minhas coisas e ter ido para Europa tentar uma vida nova. Apareceu um rapaz para mim, gente, que o vídeo dele viralizou, vários vídeos dele, na verdade, estão viralizando, ele falando que não compensou para ele e ele só não volta para o Brasil porque ele não conseguiu ainda dinheiro suficiente para voltar. Tudo que ele fala assim, gente, não, não, não. E eu achei interessante os vídeos dele. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. E o que que acontece? Vamos ver aqui o relato dele e vamos ver o que que aconteceu que ele disse, cara, não compensou. Eu prefiro estar trabalhando no Brasil do que estar trabalhando aqui na Europa. Então bora ver o que que aconteceu com ele? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no vídeo. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, gente, TikTok, Instagram. Eu tô lá, posto cortes para vocês, posto um pouco do meu dia a dia e vou postar para vocês o nascimento do Caleb agora, que tá para nascer, meu segundo filho. Então, não esqueçam de me seguir. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, esse aqui foi o primeiro vídeo dele que apareceu para mim. Quem quiser seguir ele é Cavalrieri. Tá aqui o arroba dele, quem quiser seguir, acompanhar como tá sendo a vida dele na Europa, ele ainda tá lá. É o primeiro vídeo, que foi um vídeo que bombou muito, gente, foi esse aqui. Fizeram uma pergunta pra ele. Quando você ganhar dinheiro, qual a primeira coisa que você vai fazer? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou mandar essa Europa aqui pra casa da porra. Oxi, você tá doido? Rapaz, tristeza da porra. 4h30 da tarde, não tem um pé de pessoa na rua. Ah, não, e qualidade de vida? Aqui, ó, qualidade de vida. Qualidade de vida é em Morro de São Paulo, na Bahia, no Lençol Maranhense, Rio de Janeiro, Copacabana, com a carteira assim, ó, barrufada, parecendo um pacote de cuscuz, ó. Andando de jet ski, de lancha pra cima e pra baixo. É doido, em Fernando de Noronha, qualidade de vida. Deixa eu só acertar o dinheiro aí que você ama que eu vou fazer. Deu pra perceber que ele não gostou, que ele tá arrependido de ter ido. Não volta pro Brasil por conta que tem que juntar um dinheiro pra passagem, pra tudo. Não gostou de lá, disse que não tem uma alma viva às 4 da tarde. E aí ele questiona qualidade de vida, qualidade de vida. O que que é qualidade de vida, né, gente? Hoje em dia a gente tem essa questão de dizer o seguinte, qualidade de vida não é a mesma coisa que ter poder de consumo. Eu acho que antigamente a gente misturava mais os dois, ligava um ao outro. Qualidade de vida é poder de consumo. Eu acho que hoje em dia está bem dividido. Ter uma qualidade de vida, viver bem, é diferente de ter um poder maior de consumo. Porque se fosse assim, todos que vão para a Europa, como ele, qualquer um, estaria contente, afinal estou consumindo mais. Ele está consumindo mais, e ele vai falar sobre isso, mas não sente que tem qualidade de vida. Ele vive num lugar ali isolado, as pessoas conversam um pouco, falam um pouco, não querem amizade, não querem papo, frio, muito frio. Não tem aquele clima tropical que a gente tem aqui no Brasil, até quando tá frio, tá calor. Parece? Hoje mesmo. Hoje o tempo tá feio, 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 mas parece que tá bonito. Então, isso pra ele parece que foi impactante. O que vocês acham, gente? Você que já viajou, você que já foi imigrante, me conta aqui o que vocês acham desses relatos. Vamos ver os comentários antes da gente ir pro segundo vídeo. Interessante. Educação, silêncio, contemplação é tristeza para ele. Se fosse tão bom, os próprios gringos falam, que é só tristeza. E quando eles têm uma oportunidade, vêm para o Brasil. Não sei se é assim não, gente. Não sei se é assim não, porque eu acredito que tem muito gringo que diz, nossa, no meu país é muito frio, não sei o quê. Mas quando você nasce nesse meio, é o que você conhece. Então, não sei se aqui, ó, quando eles têm oportunidade, eles vêm para o Brasil. Gente, o Brasil é muito gringo vem para o Brasil, é verdade, é clima tropical, mas o Brasil ele não é, eu não sei do que ele é o cartão postal para tanto gringo assim. Muito gringo nem tem interesse no Brasil nem nada. Trata o Brasil, na verdade, como terceiro mundo, país pobre. É isso, não quer ir lá, é perigoso. Um monte é assim. Então, não sei se a gente é cartão postal primeira opção, entendeu? Como diz esse comentário, dá a entender pelo menos. Mas sim, tem gringo que concorda. E isso, Rio de Janeiro é qualidade de vida, sim. Andar com medo, não saber se volta vivo, maravilhoso mesmo. Aí o pessoal respondeu. Assunto de vira-lata. Morei na Europa e vivia com medo de andar na rua. Já fui perseguida até em casa, roubada mais 3 vezes.
em menos de 2 meses, assediada várias vezes nos transportes públicos e quase levei uma facada de um morador de rua drogado. Mas tá penca, mas aí que parte da Europa você tá morando? E até assim, se isso acontece no Brasil, a gente também questiona, mas em que parte você tá? Que tudo aconteceu, você tá numa área muito, muito, muito perigosa, porque estão te perseguindo até em casa, tá tomando facada praticamente. O que tá acontecendo? Eita, gente, eu morei na Suíça, conheço a Alemanha, a Áustria e mais 2 países. Te falo, amigo, eu senti saudade até do barulho da feira livre. Vim embora, trabalhei pegando feira na Chapada. Construo minha casa no sítio, até piscina tem. E tenho casa na cidade na Bahia. Olha, ela também, vou falar aqui, também foi para os mais frios também, né? Suíça, dizem que a Suíça é um lugar lindo, mas lindo, 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 mas frio, 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 frio. Aí essa daqui foi Suíça, Alemanha, Áustria, frio, 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 né? Frio, 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 cada um na sua. Eu senti falta até do barulho da feira. Vocês concordam com isso, gente? Me conta aqui. Acho que quando a gente vai para Europa, para um lugar frio, e não só frio, mas distante, com comunidade, cada um na sua, tem que preparar aqui dentro, gente. Meu Deus. Ele falar que ele tá esperando ganhar dinheiro já mostra, gente, que viajar pra Europa, viajar aos Estados Unidos, viajar para país de primeiro mundo, não necessariamente dinheiro caindo do céu. Para você ter que parar para juntar dinheiro para uma passagem internacional, é semelhante ao Brasil, então. É semelhante ao Brasil. Você tem que ter um tempo para juntar o dinheiro para conseguir fazer uma viagem internacional. Só que, como dizem que lá o consumo é maior, então com certeza para juntar esse dinheiro, em alguns casos, não vai demorar tanto. Mas essa dificuldade de juntar dinheiro para conseguir voltar para o Brasil é uma dificuldade até semelhante, então, com o que a gente tem aqui para conseguir fazer essa viagem, né? Na verdade, parece que ele conseguiu ir mais rápido que agora voltar. E eu conheço gente assim, que não consegue voltar, mas conseguiu ir. Foi mais fácil juntar o dinheiro para ir, mas agora para voltar tá muito difícil. Aí ele veio responder um comentário que veio alfinetar ele, né? Tu fala tanto que a Europa é ruim, mas fala aí, voltaria para viver na vida que tinha aqui no Brasil? Fala tanto que a Europa é ruim, mas fala aí, voltaria pra vida que tinha aqui no Brasil? Claro, claro, claro. Saí do Brasil, eu vendi tudo, irmão. Vendi moto, de carro, larguei minhas coisas lá, família. Claro que eu voltaria. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu nem teria vindo. Tô sendo muito sincero. Não teria nem vindo. Rodava meu aplicativo, entendeu? Fazia 2.500, 3.000 na semana, no meu horário. Óbvio que eu rodava de manhã, de tarde e de noite, mas a liberdade, entendeu? A alegria, minha família por perto, meus amigos de verdade. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu nem vinha, irmão. Eu nem vinha. É a cabeça que ele tem hoje, né? Que foi construída a partir dessa decepção. Porque se chega nele de antigamente e explica os problemas que ele vai enfrentar, a gente só vê o nosso problema financeiro aqui no Brasil, né? Ah, tô ganhando pouco. E aí a gente não pensa, olha esses problemas que eu vou enfrentar na Europa. Será que eu aguento? Gente, quando eu vejo a maioria subestimando. Muita gente dá certo e consegue, mas muita gente realmente sofre o impacto. E a cabeça de antigamente não conseguia entender que ia ter esse impacto, né? O impacto da solidão, de não ter família perto. Você fica assim, nossa, realmente, o nosso social, ele é muito importante. Aí você olha, você chega num país em que ninguém socializa com você, ou socializa o mínimo, não tem uma profundidade, né? E aí você começa a enxergar, caramba, como as relações são importantes, muito mais que dinheiro. Eu acho que muitos despertam para isso. Outros, é que depende de como são as relações, de como você chega lá, de com que trabalho você chega lá, com quem você tem contato lá, você acaba tendo uma experiência diferente, né? Mas aí ele falou que preferia o Brasil, trabalhando, ganhando 2, 3 mil por semana. Ah, mas aí até eu. Será que ele deu uma exagerada no valor ou é esse valor mesmo, gente? 2, 3 mil por semana no Brasil? Mas aí até eu, bora voltar pro Brasil. Então não tô sabendo da Europa, não tô sabendo do Brasil. Será que ele acabou falando e não... Ou é verdade? Conta aqui, gente. E detalhe que é com entrega que ele falou. Deixa eu ver se alguém questiona isso nos comentários. Pô, cara, ganhar 3 mil na semana fazendo o seu horário e decidir ir pra Europa, aí é loucura mesmo. Eu achei que o pessoal ia questionar 3 mil por semana. Ele fez isso tudo, não, cara. Por isso ele saiu dela. Se o cara tira 3 mil na semana trabalhando no próprio horário,
você iria pra onde? Eu tirando 7 mil, já tô de boa? No mês, imagina 12. Gente, será que ele dá uma exagerada no valor ou será que é isso mesmo? É porque quando é autônomo, você não tem certeza tão bem do valor que você vai tirar, né? Tinha tudo e não tava bom. Agora também não está bom nada. Nada tá bom. Não, não é isso não, gente. As pessoas, elas se arrependem. Elas se arrependem, elas se iludem, elas cometem erros e se arrependem. O que acontece é que ele gravou um vídeo se arrependendo. Mas tem um monte de gente que se arrependeu ou de não ter ido pra Europa ou de ter ido. E não fala, só não fica falando. Alguns não querem sair por baixo. A gente muitas vezes não quer falar de algum arrependimento nosso porque a gente não quer sair por baixo. A diferença é que ele gravou. Mas não é que tá tudo ruim. Na verdade, ele tá elogiando o Brasil. Então, o Brasil tá bom. Ele se arrependeu de ter falado mal do Brasil, entendeu? Algo assim. Vamos ver o próximo vídeo dele que eu separei vários. Por que que tanta gente que mora na Europa tem vergonha de voltar para o Brasil? Porque tanta gente que mora na Europa tem vergonha de voltar pro Brasil porque pagou tanto tempo de rico aqui, entendeu? Viveu a ilusão, tô na Europa, pagou tanto tempo de rico aqui e não construiu nada no Brasil, aí tem vergonha de voltar pro Brasil e voltar pobre, porque aqui pelo menos vai estar sendo pobre sem os amigos e a família tá sabendo, passando um pão que o diabo amassou aqui, sem a família e os amigos tá sabendo, entendeu? Essa é a verdade, velho, essa é a verdade, velho. O pessoal tem vergonha, muitos brasileiros tem vergonha de voltar pro Brasil, porque não construiu nada, ficou na ilusão aqui, de que tava rico aqui, aí não construiu nada no Brasil, aí se voltar, não tem nada lá. Aí prefere morrer, viver a vida toda aqui, mas não volta, porque construiu uma fantasia, um conto de fada. Se você vendeu tudo, casa, se você vendeu carros, ele vendeu carro, moto, aí vamos lá, passam 5 anos, aí o segundo relato dele, você não construiu nada no Brasil, aí você vai voltar para da onde você parou, praticamente, ou até menos, sem um emprego. Mas você, se não tem casa, se você vendeu a casa, não sei, você vai voltar para casa de algum parente, seja mãe, pai, seja tio, tia, vovô, e às vezes você não quer passar por essa situação, porque se eu volto pro Brasil, aqui eu tô me esgoelando, mas eu tenho minha casa, tudo. Então, eu volto pro Brasil, vou ter que voltar a morar com parente porque eu ainda não tenho casa. Sobre emprego, vou voltar para aquela mesma. Então, acho que muita gente realmente que esteja passando dificuldade vai optar por não voltar. Falando de quem se arrependeu, né? Porque tem gente que não se arrependeu. O que vocês acham do que ele falou? E eu, que tô nos Estados Unidos doida para voltar pro Brasil? Falando de mim, eu tinha vergonha de voltar. Morei em 8 anos em Valladolid, mas voltei e tô em São Paulo. Me arrependo de não ter voltado antes. Gente, olha esse comentário. Irmão, conheço várias pessoas que moram em São Paulo e não conseguiram voltar para a Bahia. Isso é normal. Nossa, real, gente, eu sou de São Paulo. Existe a imigração de outros estados, né? E existe muito do Nordeste. Isso aí já é antigo, na verdade, né? E a gente já falou aqui sobre São Paulo, que o pessoal mete muito pau em São Paulo, muito. O pessoal vem para São Paulo, não gosta, porque aqui realmente é selva de pedra, aqui. E não é nada praiano, nada tropical. E o pessoal fica falando ainda, pô, São Paulo é feio, não tem praia. Mas não tem praia mesmo, gente. Não tem praia. Não, tem o nosso litoral paulista, mas não é a propaganda de São Paulo ser tropical, entendeu? E o que acontece? O pessoal vem, se arrepende, muitos voltam, mas muitos não voltam, mesmo estando difícil, mesmo percebendo que aqui as coisas, o cálculo não bate, que eu acho até semelhante ao problema dele. É o problema de muitas pessoas que migram, é um cálculo bater. Afinal, eu vou para lá e acabo ganhando um salário mínimo, tendo um trabalho que vai ganhar ali o piso. Só que esse piso, ele não paga o estilo de vida dos valores de São Paulo. Então, uma coisa não caminha com a outra. A inflação não caminha com o salário piso, né? Com o salário mínimo. E muitas pessoas ficam ainda muito tempo, mesmo estando infelizes, né? E é interessante porque isso acontece em todo lugar. Deve acontecer também na Europa, de um estado mudar para outro na esperança de algumas oportunidades, uns conseguirem, outros não conseguirem dentro do próprio país, gente, de troca de estados. Outra pergunta para ele, vamos ver aqui. Qual a parte mais interessante de morar aí? A parte mais interessante de morar aí, rapaz, a parte mais interessante de morar aqui é que aqui você é um pobre pro max, tá ligado? Você é um pobre que sobe e desce para um restaurante, entendeu? Nos dias que você folga do seu trabalho. Deixa eu ver, você pode comprar um iPhone, por mais que você passe aperto, mas você pode comprar. Deixa eu ver, você pode comprar um carrinho velho, uma motinha velha assim, se você juntar seu dinheirinho também. Basicamente isso, é um pobre pro max. Mas você não deixa de ser pobre, você não deixa de ter que se fuder pra ter.
entendeu? Não é assim fácil, não. Para você ter qualquer coisinha aqui também, você vai trabalhar o triplo do que você trabalha no Brasil. Essa é a verdade. Ah, não, achei interessante ele falar. É pobre Pro Max. Me coloca aqui, gente, nos comentários. Você é pobre Pro Max? Plus ou não? Me conta aqui. Você se considera? Porque isso não existe, gente. Não existe o pobre Pro Max. Mas é muito da nossa concepção do quanto que a gente consegue consumir aqui no Brasil. E os exemplos que ele deu, na verdade, são semelhantes ao que ele tinha no Brasil. Mas eu vou comentar, calma. Mas os exemplos que ele deu é conseguir ter um iPhone. Deixa eu ver, conseguir ter carro, moto, conseguir ter... Eu nem posso falar casa, porque lá também está tendo uma questão sobre casa e valor de aluguel e valor de compras, de moradia, semelhantes ao que o mundo está passando, de estar muito alto e muito além do que as pessoas ganham. Então, eu não vou falar casa. Mas, assim, conseguir consumir coisas, ter coisas mais de primeira, ter coisas mais de qualidade. Mas você segue sendo pobre, você não é rico. Mas você tem que trabalhar o triplo. O triplo, você trabalha o triplo do Brasil para ser um pobre plus, na concepção dele, segundo o vídeo dele, tá, gente? Aí eu pergunto para vocês, e se a gente trabalha o triplo no Brasil? Você consegue se tornar um pobre premium plus? Me conta aqui. Como é que é? Porque a gente muitas vezes compara do tipo assim, um CLT no Brasil com salário mínimo não consome o que um pobre consome na Europa. Sim, mas ele acabou de falar sobre trabalho. Você também vai trabalhar muito. E se você pega para ser autônomo no Brasil e trabalhar o triplo, sem parar, ali só parando no final de semana, e para descanso, mas trabalhando muito, como trabalha na Europa? Como é que fica essa situação aqui no Brasil? Fica tão diferente assim? Eu pergunto para vocês, quero saber, eu acho que quem emigrou, quem trabalhou na Europa, quem ainda é imigrante lá, vive há muitos anos, vai saber responder essa pergunta, pelo menos ali mais exata, que depende do trabalho, né? E mais, gente, aí ele fala que você consegue carro, que você consegue uma motinho, que você consegue um iPhone, só que ele soltou que ele vendeu tudo no Brasil. E ele vendeu também carro e moto, ou seja, no Brasil, não trabalhando triplo, ele conseguiu ali fazer o pagamento de moto, de carro. O que eu vejo nos relatos, gente, as pessoas não falam da Europa, dos Estados Unidos, como falavam quando eu era criança. Quando eu era criança, as pessoas falavam que era muito barato. Era assustador. Mas também o dólar era o quê? Era R$2 o dólar. Já chegou a 1,50 o dólar. Né? Hoje em dia é R$5. Uma outra realidade. Mas falava-se muito sobre ser muito barato. Tudo. Desde roupa, comida, moradia, aluguel, carro, casa, esperança. Quando eu era criança, era pintado uma coisa. As pessoas viajavam para poder comprar mais barato. Né? Era tipo um Paraguai. As pessoas, na verdade, elas criam... Era muito chocante como as coisas aqui eram um valor e coisas lá era outro. Ainda é assim. Mas o que parece, quando a gente vai ver relatos falando exatamente sobre consumo, o que dá para perceber hoje em dia é que no Brasil você vai consumir coisas, dependendo do que você trabalha, como trabalha, mas lá você vai conseguir ter aquela mesma coisa, só que melhor. Então, aqui no Brasil você vai conseguir ter um iPhone. Se você trabalhar muito, tanto quanto você trabalha na Europa. Se você trabalhar muito, der o sangue, não sei, arrumar, ter um serviço, mas aí pegar ainda de entrega, sabe? Ir pra guerra, você vai conseguir ter um iPhone, mas não vai compensar ter um 17. É muito caro. Lá você consegue ter um 17 nesse mesmo formato de trabalho. Você vai conseguir ter um carro no Brasil, se você trabalhar muito, que depende do trabalho, como eu disse. Você vai conseguir ter um carro, mas lá, no mesmo formato, você vai conseguir ter um carro melhor. Eu vejo muita gente falando isso. Falando que, assim, não é que no Brasil você não consegue ter um carro, mas lá você vai ter um carro melhor. Não é que no Brasil você não consegue ter iPhone, é que lá você vai ter o melhor. No Brasil, dependendo de onde você mora e que trabalho você exerce, você vai conseguir consumir algumas coisas, mas aí quando fala de lá, você vai conseguir consumir as mesmas coisas, porém melhor. É isso que eu vejo nos relatos, entendeu? Porque aqui o pessoal tinha carro, aqui o pessoal tinha moto, só que lá eles conseguiram um carro melhor e uma moto melhor. Então eu vejo muito isso hoje em dia do que eu via quando eu era criança, quando eu ouvia que conseguia ter coisas que aqui a gente não tinha. Mas o que vocês acham? Vocês acham que qual é a diferença real de consumo? Eu acho que quem é imigrante vai pegar agora o ponto. Me conta aqui, você que é imigrante, qual é o nível do poder de consumo? Porque você vai trabalhar o triplo. Qual é o nível do poder de consumo? Você realmente consegue ter coisas que, em hipótese alguma, você conseguiria ter no Brasil? Ou você consegue ter as mesmas coisas, só que melhores? Me conta aqui que eu quero saber. Eu não vou rodar mais um vídeo, mas só vendo aqui os comentários sobre o consumo no Brasil de algumas pessoas que se consideram pobre Plus Pro Max. Minha irmã no Brasil indo para salão, academia, sendo CLT, e eu aqui na Suíça colocando água no shampoo.
Eu morando no Brasil, tenho apartamento, casa, carro, não vejo por que mudar o meu país. É verdade, mas além do poder de compra, também tem a questão de segurança. Você é realista mesmo, eu estou na Inglaterra e tudo que você fala é a mais pura verdade. Então, uns dizem que vale a pena pela segurança, outros pelo consumo. E muita gente bate na tecla e diz, fui e olho para as pessoas no Brasil, elas estão consumindo quase que a mesma coisa. Afinal, o poder de consumo é tão diferente assim? Vou deixar aqui para vocês responderem nos comentários. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e comentar, gente, o que vocês acharam do relato desse rapaz. Obrigado por terem assistido e beijo!